tudo bom com vocês? Então, gente, para quem não me conhece, né, sou Lidiane Romero, atuo com estética há muitos anos, há mais de 10 anos, nem me recordo quando comecei, né? Tenho várias especializações na área, tenho os métodos LR, que são meus protocolos personalizados, e hoje eu tô aqui e vim falar sobre um assunto muito sério, porque é um assunto que eu já falo há bastante tempo, então vamos explicar o que aconteceu, por quê, o que pode ser feito para ser evitado, tá? Saíram em vários canais nacionais e internacionais, principalmente internacionais, né? Porque a gente está falando de uma supermodelo, né? Atemporal, que é a Linda Evangelista. Afinal de contas, o que aconteceu com a Linda Evangelista? Isso pode acontecer com várias pessoas, qual é o risco, o que é? Então, gente, a Linda, ela se submeteu a um procedimento de criolipólise, tá? Não foi em apenas uma região, foram em várias regiões do corpo, tá bom? E ela teve uma afecção, né, um acometimento, algo que não é esperado, não tá dentro do esperado, mas já se tem relatos, citações, artigos científicos falando sobre, né? Vou dizer aqui o que esses artigos falam um pouquinho a respeito da hiperplasia paradoxal. O que é isso, Lid? Então, a criolipólise é um procedimento onde pode se aspirar ou não, porque hoje a gente tem vários tipos de aparelhos já, onde o intuito é exterminar a gordura, tá? Através de um processo chamado apoptose, que é uma morte programada da célula de gordura, tá? A célula do tecido adiposo, aonde a gordurinha fica estocada, tá? Como isso se dá? Através de baixíssimas temperaturas, tá bom? Só que pode acontecer, como eu disse que é uma morte programada, pode acontecer dessa célula criar uma resistência, e aí no caso, ao invés dela morrer, ela resistir. E aí aonde se tinha uma quantidade de células, se ter um maior número ou maior tamanho de uma célula, um tecido gorduroso maior e mais resistente. Então, isso geralmente, em alguns casos, fica até com desenho da manopla, tá? Acontece muito com a técnica aspirativa e, segundo os estudos científicos, isso acontece mais em homens, tá? E aonde foram utilizados mais de um tipo de manopla, tá? Tem a ver com a temperatura, chegar na temperatura correta e, para alguns casos, não é indicado mesmo, tá? E estima-se que 1% das pessoas que faça tenha esse acometimento. Isso é o que diz os estudos. Mas no auge ali da criolipólise, eu já cheguei a atender um caso por semana, em média, de pacientes que vieram a ter esse problema, tá? Além da hiperplasia, o que pode acontecer também? A fibrose, tá? Fibrose eu já tratei bastante. Hiperplasia, um pouco. Porque em alguns casos, realmente, só uma cirurgia, tá? E alguns dizem lipo. Não, em alguns casos, abdominoplastia mesmo, tá? Principalmente para quem se submeteu a esse tipo de procedimento mais de uma vez, tá? Então, assim, fez, não teve resultado, fez de novo, né? Enfim, a insistência. Foi o caso da Linda, foi o que aconteceu. Então, assim, a Linda ficou bem chateada, porque ela foi buscar uma coisa e além dela não obter aquela coisa, ela teve o efeito contrário. Tá dando pra entender? Então, o que acontece? Eu sempre falo, né, eu brinco, eu tenho várias frases que eu brinco, né, metida filósofa aqui, culpa dos livros e dos filmes. Então, o que acontece? Eu sempre digo que quando você vai buscar um tratamento estético, quando você não tem critério, você não obter resultado é o mais legal que pode acontecer. Porque as pessoas acreditam que aparelhos estéticos não podem causar nada. Gente, tem que se ter muito estudo, muito conhecimento do paciente, do aparelho, do parâmetro que vai se utilizar para poder usar um aparelho estético. A gente vê aí muitos casos de passadores de aparelho, né? Passar, qualquer um passa, igual o ferro. Qualquer um pode pegar o ferro de passar roupa e passar. Essa roupa vai ficar bem passada? Gente, o aparelho, ele tem uma coisa que a gente fala que é interação medicamentosa. Se ele funciona, por que ele funciona? Se não funcionou, por que não funcionou? Tá? Então, não é só sair ligando, por mais que os aparelhos venham pré-programados,
Não é assim. Então, hoje... E por que isso acontece, Lidiane? Bom, sim, tem coisas que podem acometer, que né, são as intercorrências. Tudo que a gente vai fazer na vida é passível de uma intercorrência. Uma cirurgia, um procedimento estético, ir atravessar a rua, enfim, né? Porém, eles podem ser evitados, né? Muitos deles podem ser evitados, desde que a gente tenha o quê? Prudência. Uma coisa chamada prudência, fazer uma excelente anamnese. O paciente tem que ser sincero, que às vezes acontece da pessoa tá indo numa clínica ali, depois tá indo na outra. Antigamente era só com cabelo, né, gente? Hoje em dia as pessoas estão fazendo isso também com procedimento estético. Isso é muito sério, tá? Porque alguns tratamentos eles não combinam entre si. Um rechaça o outro, faz com que não combine. Então tem que haver uma sinceridade. Ó, fui ali, fiz isso. Ó, tô ali, tô indo fazer aquilo. Ó, tá? Precisa. E o ideal é você confiar mesmo no seu profissional, tá? Então, isso também pode ser uma questão para isso acontecer. Parâmetros equivocados, procedimento que não era indicado para o paciente. E eu não posso deixar de frisar uma questão aqui na estética. Tratamento estético, ele é saúde, tá? Então, a gente vê muito procedimento estético ser vendido assim, aparelho, nome de aparelho. Aí, às vezes, o paciente chega, e isso aconteceu muito com a criolipólise, tá? E tem acontecido com outros, infelizmente, a gente vê várias clínicas, olha, o aparelho tal é bom para isso. Gente, um aparelho, existem diversas marcas. Então, às vezes, quando se faz propaganda de um aparelho, não é nem a tecnologia, é o nome de uma marca. Isso é muito sério. Isso aconteceu, inclusive, com o Botox, que não é um aparelho, é um ativo, né? Mas, Botox, é a toxina botulínica, tá? Então, assim, tem se feito isso com muitos aparelhos. Aparelho tal. Inclusive, o aparelho que foi utilizado na Linda é um dos mais famosos, tá? Para se realizar a criolipólise. Foi amplamente divulgado, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, assim, é muito sério quando você divulga marca de aparelho. Você não pode divulgar marca de aparelho e fazer aquela propaganda, criar aquela moda para o paciente buscar. Então, o paciente, quando ele vai buscar um tratamento para o acometimento dele, por exemplo, no caso de desenhar a silhueta, porque no caso do procedimento da Linda, visava-se harmonizar os contornos. Gente, para harmonizar o corpo, assim como na face, às vezes, a gente precisa associar métodos, tá? Mais de 2, 3, às vezes 4, aparelho, ativo, enfim, tá? Vários recursos. Então, é necessário fazer toda uma análise, trabalhar em conjunto com o paciente e saber se aquilo é o indicado para ele, né? Se vai se chegar àquele resultado. Mas isso só quem tem a capacidade de fazer é o profissional, tá? Não o paciente. Então, assim, quando se busca tratar um acometimento estético, eu quero tratar essa gordura localizada, eu gostaria de harmonizar o corpo. Tem como? Como a gente pode fazer isso? Então, assim, mas é claro, o primeiro culpado, se é que a gente pode dizer assim, é o profissional, porque quem tem a obrigação de explicar é o profissional. E hoje a gente sofre, por incrível que pareça, de um excesso de informação. Esse excesso de informação, ele é um pouco ruim, porque as pessoas ficam perdidas, sem saber a quem recorrer. Então, gente, na dúvida, recorra a um profissional sério, a um profissional habilitado, pesquise o profissional. Por mais que a sua amiga ou você viu em algum lugar alguém fazendo um procedimento, você precisa saber se aquele procedimento é o mais indicado para você, tá bom? Então, estética é coisa séria, precisa de estudo científico. Eu espero que tenha como reverter o caso da Linda. Eu acredito que seja um caso cirúrgico, ela já fez 2 cirurgias, tá? Eu tive paciente que teve que fazer cirurgia, não que eu fiz, porque eu até hoje não trabalho com a criolipólise. Quando eu começo a querer abrir a minha mente, já me atualizei, já me aprofundei. Então, vários aparelhos que estão na moda, E outra dica também, quanto mais na moda, quanto mais recente, menos estudos científicos se tem. Então, tem que se ter muito cuidado com procedimentos da moda, tá? Isso não é uma regra,
mas é um sinal de alerta aí, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. E já ia acabar o vídeo sem mostrar pra vocês. Esse aqui é um diagnóstico de uma hiperplasia, tá? Uma paciente que havia feito mais de uma vez. E assim, apesar do visual falar muito, a gente precisa utilizar alguns recursos, tá bom? Então, muita cautela antes de fazer qualquer procedimento. Não entregue seu corpinho para qualquer um e aparelhos estéticos são muito sérios. Tratamento estético corporal é muito sério, tá? Não dá para fazer com passador de aparelho. Você tem que procurar um profissional, de preferência, expert nessa área, tá? Porque trabalhar com estética corporal não é fácil. É uma das minhas paixões, mas requer muita prática, muito conhecimento, muito estudo, muito investimento, tá bom? E muito amor e ética, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, ó. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima. O que mais que vocês querem saber, me fala aí pra gente poder fazer um vídeo aqui, tá bom?